Declaro aberta esta sessão das segundas Câmaras Cíveis reunidas, do dia 4 de agosto de 2023. Sobre a ata da sessão anterior, todos de acordo? De acordo. De acordo. Só isso. Hein? É só isso que você julgar. Só o número 2 da pauta. Deixa eu ver até aqui depressa. Um momento, senhores. Então, aqui temos processos da relatoria do desembargador Clemones e desembargador Marcelino, desembargador Jandir não serão julgados. Então, aqui nós temos apenas dois processos da relatoria do desembargador Galiza. É só o número 2 da pauta, desembargo de declaração na ação rescisória. Primeiro embargante, Monte Líbano Construções Limitada. Primeiro embargado, Pactor Construções, Empreendimentos Limitada. Segundo embargante, Pactor Construções e Empreendimentos Limitada. Segundo embargado, Monte Líbano. A relatoria do desembargador Zé Jorge Figueiredo dos Anjos. Qual a palavra? Só esse? Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimentando nosso presidente Lorival Cerejo, desembargador Gonzaga, desembargador Gonçalo, desembargador Vieira, desembargadora Galiza e também o nosso procurador, doutor Francisco Bom Barros. dia, desembargador. Bom dia a todos. Presidente, não haverá sustentação oral mesmo, né? Nosso regimento permite nos embargos por 5 minutos, né? Eu estou vendo, não tem nenhum advogado. Olha, o advogado está presente, mas embargo de declaração não tem sustentação oral. Estaria em tese por 5 minutos, segundo nosso regimento, não é isso? Não. Pela aquela alteração. Excelência, quer usar a palavra? 5 minutos. Já está contando. Não, calma, senhor presidente. Eu tenho que relatar primeiro. E eu não estou vendo o advogado na sala. Ele está aqui. Ele então tem que aparecer o vídeo aí. Então é isso, senhor presidente. Vamos. Apresente, senhor advogado. Ele vai falar por qual dos embargantes? Pactor. Pacto, né? Pacto. Muito bem. Então, trata-se de embargo de declaração interpostos por Monte Líbano Construções Limitada e Pacto Construções e Empreendimento Limitada, contra o acórdão do ID número tal, que negou seguimento à ação rescisória ajuizada pela segunda embargante. Alega o primeiro embargante que o acordo foi omisso, na medida em que não definiu os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido, com base no valor atualizado da causa. Requer o acolhimento do declaratório para que seja suprido o vício apontado. Por sua vez, a segunda embargante sustenta a ocorrência dos vícios da omissão de obscuridade no acordo embargado, na medida em que não houve o enfrentamento da tese de nulidade da execução por ausência de certeza do título. Assevera que o fundamento da ação é o erro de fato, artigo 966, 8, verificável ao exame dos autos e não violação à norma jurídica, que é 9665. Aduz ainda que o contrato de prestação de serviço que se baseia a segunda embargada para lastrar a execução é desprovido de certeza, uma vez que os boletins de medição do serviço por ela indicados teriam sido realizados pela CINFRA, medição do global dos serviços, e não da parte dos serviços executados exclusivamente pela subcontratada Monte Líbano. Diz mais que, na hipótese de fato, é cabível a produção probatória no processamento da rescisória, razão pela qual poderia ser feito o exame dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade que não suporta ao título executivo extrajudicial. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que, com efeito infringente, seja julgado procedente
a ação rescisória. A primeira embargada não apresentou contrarrazões, a segunda embargada apresentou contrarrazões no edital, na qual requer a rejeição do desembargo e a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por recurso protelatório. É o relatório, senhor presidente. Senhor deputado. Vejo. Senhor presidente, só advirta o tempo, que seria 5 minutos. Senhor deputado. 5 minutos e faça a sua qualificação. Pode. Caleb Brito Ramos, OAB 11.201. Presidente desembargador Orival Cerejo, demais desembargadores, Ministério Público, serventuários e demais que compõem essa sessão. Como já foi colocado no relatório, e de forma muito brilhante destacado os pontos essenciais referentes a esse embargos, nosso objetivo não é, de fato, retratar o que já foi colocado nesses autos, mas só pontuar uma situação que, de fato, foi bem destacado pelo relator, que é com relação à omissão na decisão, né, já que a ação rescisória ela simplesmente se funda no artigo 966, inciso 8, e não 966, inciso 5, como assim foi decidido no acórdão rescindido, né? De modo, excelências, que tanto em primeiro grau, né, esse é o ponto nodal da discussão da ação rescisória, que na própria sentença de base foi estabelecido que não houve, de fato, os requisitos com relação aos preenchimentos do título executivo, muito menos as questões das provas juntadas com relação à oferição e medição da obra, tá? De modo que, quando do recurso de apelação, e aí permissa venia aos causídicos à época, mas sem qualquer amparo e a profundidade e até mesmo contrarrazões à apelação apresentada, acabou que o processo ficou mesmo a ser dirigido pela então empresa Monte Líbano e seus causídicos. De modo que não foi pontuado isso, na ação rescisória também isso não foi colocado, ou seja, mais uma vez friso e chamo a atenção de todos os desembargadores referente a esta situação. A ação executiva ela foi julgada improcedente, tá? Uma vez que não foi preenchidos os requisitos do título executivo, com relação a todos aqueles já apresentados, e também com relação ao inciso 8 do artigo 966, que é erro de fato verificável no exame dos autos, o que de fato demanda aí a possibilidade de produção de novas provas e verificação, né, conforme o rito processual do digesto processual civil. Portanto, excelências, o que eu chamo a atenção é para esse ponto. Desde já agradeço a oportunidade e peço venha para que aqueles que emitiram votos contrários à rescisória pudessem, de fato, verificar isso. Muito obrigado. Senhor relator, falar. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Passa ao exame do primeiro recurso de embargo de declaração interposto por Monte Líbano Construções Limitada. No caso dos autos, a parte ora embargante alega que o acordo embargado foi omisso quanto aos honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido, com base no valor atualizado da causa. Assiste razão ao embargante, tendo em vista que não foi fixada a verba honorária em favor da parte vencedora. Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido, tem que a verba honorária deve ser fixada em 15% do valor atualizado da causa, exigido o disposto dos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Desse modo, deve ser suprido o vício apontado no acordo, para que o embargado seja condenado ao pagamento da verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa. Faça o exame ao segundo recurso de embargo de declaração interposto por Practo Construções de Empreendimento Limitada. Na espécie, ao revés do sustentado pelo embargante, o acordo não foi omisso quanto à alegação de nulidade da execução, pois, ao analisar o pedido, se constatou que, na verdade, a suposta ausência de certeza do título executivo demandaria a reanálise de provas, sendo, no entanto, incabível em sede de ação rescisória. Cabe destacar que o único requisito apontado na rescisória pelo segundo embargante foi violação à norma jurídica, artigo 9665, não sendo indicada a ocorrência de erro de fato. Ora, na petição inicial, o embargante alegou de forma genérica de que ocorreu erro de premissas fáticas, na consideração pela relatora da apelação, de que o título executivo era válido. Desta feita, o embargante deveria ter apontado de forma clara a causa de pedir, inclusive indicando o dispositivo legal, erro de fato, e o pedido, não podendo, depois de proposta a ação e em sede de embargo de declaração, promover a alteração desses dois requisitos. Ora, após a rescisória ter sido seu segmento negado, o embargante pretende modificar a pretensão deduzida em juízo, alterando a causa de pedir e o pedido, direcionando para a existência de violação ao disposto no artigo 966, 8º do CPC, o que não é cabível. Com efeito, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abro aspas, descabe a emenda da inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir. RESP 1678947, Rio de Janeiro, relatado por Nancy Andrigni, da terceira turma, julgado em 13 de 8 de 2018. É pacífico o entendimento de que, abro aspas, o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedidos constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide. Ademais, cabe destacar que, ainda que fosse considerado que o embargante indicou como causa de pedir a ocorrência de erro de fato, exige-se que o erro seja verificável ao exame dos autos e que seja capaz de alterar o resultado do julgamento. Destarte o acordo rescindendo, pronunciou todos os fatos e provas constantes dos autos, não podendo haver uma reanálise da relação jurídica controvertida, como pretende o embargante, já que houve pronunciamento judicial sobre a questão da validade do título executivo discutido. Aí sigo também jurisprudência do STJ nesse mesmo sentido, que consta do voto, e desta feita tenho que ainda existe os vícios da omissão e contradição apontado pelo embargante, tendo o acordo embargado enfrentado os pontos e teses explanadas quanto ao julgamento da rescisória, deixando apenas de adotar a tese pretendida pelo embargante. Nenhum vício, portanto, restou caracterizado, não se prestando os aclaratórios a rediscutir a matéria posta nos autos. Ante o exposto, acolho o primeiro embargo de declaração para, integrando o acordo, condenar a parte vencida ao pagamento de verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa. Rejeito o segundo embargo de declaração nos termos da fundamentação supra. É o voto, senhor presidente. Eu pergunto se há alguma divergência. Bem esclarecedor o voto. Eu estou acompanhando, senhor presidente. Todos de acordo? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, desembargador Vieira Filho. Também, senhor presidente. Também acompanho. Claro. Então, também acompanho. Então, por unanimidade, foi considerado dado provimento ao primeiro embargo e rejeitado o segundo. Mais alguma coisa a tratar? Seja bem-vindo, desembargador Gonzaga, depois de sua
sua ausência. Cirurgiazinha rápida. Tudo bem. Tá bem, muito Procurador de Justiça também, um bom dia, que eu não falei nada no começo. Todos os demais, bom dia, bom fim de semana. Desembargador, bom dia, desembargador. Está Presidente. encerrada a sessão.